tiembla, espera tu llegada. Abra tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada. En el abrazo habrá un pacto cada mañana. Abrirte espacio no es nada, soy solo un cuenco de calma. Sigo los signos que manda, sueño tu cara. Cuántos secretos que guarda, el misterio me acompaña. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Olá, somos a Bianca e a Jasmin e este é o Matrística. Esse espaço é uma extensão das nossas conversas diárias sobre a mulher, o mundo parto e a sua sexualidade. Oi, Guera. Oi, Guerita. Tudo bem? Tudo. Oi, Danusa. Olá, tudo bem? Oi, Danusa. Oi. Muito bem-vinda ao nosso podcast. A gente quer te agradecer muito por estar aqui com a gente, contar um pouquinho da sua história. Eu que agradeço, muito feliz com esse contato. Eu já admirava o trabalho de vocês e agora é com muita honra assim que eu estou aqui compartilhando um pouquinho Ai, que bom. Experiências. Que linda, obrigada. Muito bem, então assim, a conversa é bem descontraída, uma conversa entre amigas, e a gente sempre fala uma coisa, já falou isso no primeiro lá e eu gostei muito, você começa quando você acha que começa. Então assim, a ideia do Matrística não é só ser apenas um relato de parto, né? Engloba realmente a relação que a mulher tem com o feminino, com a maternidade, então o que você achar relevante de trazer em relação à sua história, pode trazer. Perfeito. E eu posso começar já, então? Pode começar já. É com você. Eu acho legal porque realmente não tem como separar as coisas, né? O feminino, o parto, a nossa sexualidade, tá tudo muito entrelaçado e eu fui descobrindo isso conforme a gestação foi acontecendo, né? Eu já sabia a forma como eu gostaria de parir, que seria em casa, e para que isso acontecesse, eu precisava me dedicar, porque isso só dependeria de mim, né? Então, eu assumi muito, assim, essa responsabilidade de enfim, curar as minhas questões, olhar para as minhas sombras, olhar para quem eu ainda tinha dificuldade de perdoar, por exemplo, né? Relações que não foram tão assertivas, então eu busquei imergir mesmo para poder depois colocar para fora, né? Uhum. Então, eu já estudava o Renascimento, né? Talvez, acredito que vocês vão conhecer a respiração de Renascimento. Ela Sim, já fiz, né? E conheci seu marido lá, lembra que a gente se encontrou numa sessão? É verdade! Sim, nossa, é perfeito. Foi através dessa técnica maravilhosa que eu percebi o quanto as impressões do parto, elas acompanham para sempre a nossa vida, né? Uhum. A doutora Eleanor Luzes, ela fala que a frase, a primeira impressão é a que fica, ela é perfeita, assim, para a gente comparar com o nascimento, porque às vezes na vida adulta a gente se depara com questões que, na verdade, foram impressas, né, nas nossas memórias lá no nosso nascimento. Uhum. Então, é como eu tive também muitas doenças, assim, quando eu era bebezinha, eu não queria também passar isso adiante, né? Então, a minha preocupação era tanto com relação ao parto, quanto à primeira infância da criança. Eu não sei se existe alguém que gosta de hospital, a não ser as pessoas que trabalham lá, né? Mas eu nunca gostei muito de hospital, de remédio, enfim.
Então, tudo que eu pudesse fazer para prevenir tudo isso, eu teria feito, né? Uhum. E você conhecia a sua própria história de nascimento? Isso, aí eu investiguei ela antes mesmo de engravidar, né? Eu fui bem a fundo, fiz várias sessões de renascimento, conversei muito com a minha mãe, quis entender, né, assim, todos os detalhes, porque às vezes as mulheres são muito enganadas, né? Elas acham que aconteceu como tinha que ser, que foi perfeito, porque a mãe e a criança saíram vivas do hospital, e Aham. aí às vezes nem fazem ideia que sofreram algum abuso, ou enfim, alguma violência, ou não foram respeitadas, né? Então foi bem interessante, assim, olhar para isso, e eu nasci de parto normal, e foi bom porque a minha avó trabalhava lá também, ela era enfermeira, então meu primeiro banho foi com ela, sabe? Ó. Eu fui logo para o peito, então por ser lá nos anos 80, até que foi um parto bem, bem lindo, assim, comparado, né, ao que é de costume. E já a minha irmã, a minha mãe optou por cesárea pela questão da data, que meu pai não estaria junto caso viesse depois, né? E na cesárea da minha irmã, a anestesia não pegou na metade do corpo, pegou do lado esquerdo e não pegou no direito. Então, vocês Nossa! imaginam o quanto que minha mãe não sofreu, né? E continuaram mesmo assim? E continuaram porque eles já tinham começado. Ai, Eles meu já Ah, tinham, pensa, eles já tinham dado 2 ou 3 Ai, vezes a anestesia e não estava funcionando. E acho que na terceira vez eles né, testaram de um lado e ela falou: não estou sentindo nada. Aí no que eles foram passando, né, para o outro lado, ela começou a sentir. Então, nossa. caraca, nunca pensa, tinha aí a ouvido gente isso. acha que cesárea não, né, não dói, não acontece nada. E Sim. aí você vê que tem histórias bem bizarras como essa, assim. Uau. Então a gente quis, né, através do Renascimento, fazer muitos processos assim de limpeza de memória. E, Ai, me e aí, explica essa técnica que eu não Isso que eu ia sei. falar, você pode compartilhar um pouquinho com as pessoas, e até claro, assim, se você quiser coisas que você, tipo, que foram importantes nesse processo, que você entrou em contato, assim, se quiser dar uma explicadinha, acho que é legal. perfeito. Na verdade, ela é tão simples que chega a ser estranho explicar a técnica. O meu marido fala, as pessoas me pagam para respirar. Basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Então, é através de uma respiração que a gente chama de circular, é uma respiração que sem pausa. A técnica que ele utiliza é só pelo nariz, tanto inalação quanto exalação. A pessoa fica deitada, de olhos fechados, o renascedor acompanhando do lado. Só que ele tem que ter um feeling, né, uma percepção muito apurada, uma presença ali, para ir percebendo que às vezes a pessoa vai para lugares que tem dificuldade de sair, simplesmente com a respiração. Então, algumas pessoas acessam memórias, outras pessoas acessam memórias através de sensações físicas, então não necessariamente você vai ver uma historinha na sua mente, às vezes você vai, por exemplo, sentir uma coceira, vai sentir frio. O frio está muito relacionado com o parto também, né? Por conta das salas que ligavam o ar-condicionado. Olha aí, gente. Então, vem muita ou dor de cabeça, então tem né, crianças que utilizaram, por exemplo, fórceps, que a pessoa vem a desenvolver enxaquecas terríveis na vida adulta, né? E isso às vezes vem na sessão de renascimento, formigamento, enfim, pode vir uma série de coisas, às vezes gargalhada, né? Às vezes um riso que não foi permitido, ou choro. É muito lindo, assim. E aí, às vezes, o renascedor traz algumas perguntas-chave para como se fosse abrindo portas, né? Vai abrindo camadas, assim. E às vezes vem memória do parto, às vezes não. Às vezes a pessoa chega a se colocar numa posição fetal, assim, no renascimento. Então, às vezes, é como se a pessoa renascesse mesmo. Ela tem ali uma oportunidade de ressignificar o nascimento dela. Enfim, é muito, É muito muito lindo, incrível. assim, né? Então, é bem profundo mesmo.
Então, eu já tinha feito isso antes mesmo de engravidar. E quando a gente decidiu, vamos engravidar, a gente foi tudo bem planejado, assim, Uhum. Vamos engravidar esse ano. Na verdade, quem teve o chamado foi meu marido, num ritual de ayahuasca. O nosso filho veio falar com ele. Uhum. Sério? Porque ele não tinha ainda assim essa certeza de que estava pronto para ser pai, né? Eu já nasci pronta para ser mãe, eu brinco. Desde criança eu queria ser mãe. Eu Mas também. ele não tinha assim essa segurança, né? E Uhum. então nesse ritual o nosso filho apareceu para ele pedindo um corpo físico. Uau! Não, e pensa, ele apareceu assim peladinho, loirinho e de olho azul. E assim é o nosso filho. Uhum. Ó. Eu e o meu marido, a Bianca, nos conhece, nós somos morenos, assim, castanhos, e o nosso filho veio assim, como ele tinha visto, e falou que ele não precisava ter medo, que tudo seria providenciado. Então, todos os medos e barreiras que meu marido tinha foram dissolvidos ali naquela vivência, né? Uhum. Logo depois, então, a gente falou, então, beleza, é isso, vamos nos preparar. E aí a gente se consultou com um médico com especialização em medicina Ayurveda, aí em Uhum. Curitiba, inclusive. Sim, sim. Eu acho que compartilhei contigo. Aham. E aí ele passou uma dieta para nós para potencializar a fecundação, para que Uhum. ocorresse da forma mais harmoniosa possível e que os nossos doshas, né, os nossos corpos estivessem no máximo equilíbrio possível. Então a gente fez uma dieta, o meu era de 10 dias e do meu marido eram 7 dias. E a gente fez a dieta, daí eu perguntei para o doutor, e aí, podemos engravidar agora? Aí ele disse, olha, vocês podem tentar, mas teria, né, se quiserem, tem uma outra etapa depois. Aí na primeira tentativa, né, a gente, na verdade, fomos para casa de praia dos meus pais, e lá a gente se isolou, a gente preparava a nossa comidinha, a gente acendeu um fogo, montamos um altar com os nossos mestres, com nossos guias, nós escrevemos uma carta para essa criança, colocamos música, e aí no dia, né, da concepção a gente fez yoga, meditação, Que tudo linda. bonitinho. Super preparada. Gente, foi muito especial, assim, e nessa primeira tentativa a gente já sabe que o Gabriel Luz veio, sabe? Foi bem emocionante, assim. E aí, ao longo da gestação, como eu queria bancar muito essa história do parto domiciliar, eu busquei pessoas que me apoiassem, né? Uhum. E fugi daquelas que iriam me criticar de alguma forma, porque é isso, né? Todo mundo tem os seus medos, as suas experiências, a experiência do vizinho, do primo, e aí a gente procurou, assim, escolher a dedo mesmo, todos que fizeram parte do processo. Então, eu fui atrás de uma doula, e aí essa doula me apresentou um médico super a favor do protagonismo da mulher. Ele mora um pouco longe da nossa cidade, mas eu fiz questão de ir até ele. E Um ele obstetra? falou assim, isso, porque mesmo sendo parto domiciliar, precisa do acompanhamento, né, o pré-natal com um obstetra. A equipe de parto, ela tem uma série de protocolos, assim, que precisam ser cumpridos para que elas também se sintam seguras, né, de acompanhar o nascimento em casa. Então, esse médico foi muito incrível, porque ele falou assim, a maior dificuldade dos obstetras é sentar em cima das mãos. Porque é isso, não tem que fazer nada, só tem que esperar, né? Sentar em cima da mão e não fazer nada. Então, O foi esforço. bem... E confia na natureza humana, né? Então, a gente, além dele, eu
recebi massagens com uma terapeuta Ayurveda, a Bianga, né? Aí fiz yoga, eu sou professora também de yoga, né? Mas eu senti que eu precisava receber, não bastava eu ser professora, né? Eu tinha que ser aluna também. Uhum. Deixa eu ver o que mais que eu fiz. Busquei me alimentar mais de orgânicos, né? Porque, segundo as informações que eu acessei, o agrotóxico ele sai pelo leite materno. Então, nisso eu também procurei dar uma caprichada e me manter ativa, assim, né? Yoga, caminhada, muita leitura, vários livros, assim, que eu tenho vontade de ler de novo, porque eles, enfim, revelam, assim, lembram da nossa potência, né? Do nosso ser e de como a humanidade veio se desenvolvendo assim. Então, Quais são eles? os da Laura Gutman, todos. Maravilhosos, a Maternidade Conte com a Própria Sombra. Não li ainda, quero ler. Ela tá aparecendo nas entrevistas. Nossa, imagina. Aí tem outro que é Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis. Eu já ouvi desse. Qual era? Quem escreveu? Também da Laura Gutman. Da Laura. Tá. E aí tem um que eu não lembro agora quem escreveu, mas que eu li agora na segunda gestação, foi Pariremos com Prazer. A nossa Clarissa. Meu Deus, maravilhoso. Ela é a nossa deusa. A gente comenta. A gente descobriu ela, Danusa, tipo assim, no movimento do nascimento de uma trística, entendeu? Tipo, a gente estava pensando em fazer o podcast e tal, e a gente descobriu ela, assim, né, Jas? Foi meio junto, assim. E a gente se apaixonou por ela, assim. Daí a gente leu o Pariremos com Prazer, e tem outros dela um pouco mais densos, assim, mas ela é muito boa. Não, é perfeito esse livro, né? Chegou assim um momento que eu falo, não vejo a hora de parir, sabe? Tipo, eu quero ver. E eu tava muito assim, no primeiro parto, eu tava muito nessa energia de guerreira, sabe? De bater no peito, assim, eu quero ver essa tal da dor, eu quero mergulhar nela, eu quero conhecer ela. Eu tava muito assim, tipo, eu quero ser amiga dela, vou chamar ela para se mostrar e eu quero ver o tamanho da minha força. Então eu estava muito assim empolgada, sabe? Porque né, que todo mundo fala dessa tal de dor de parto. E a gente sabe que tem um médico, como é que é? O francês agora me deu um branco, que ele fala que o parto é entre orelhas, né? Então, o Michel Adan? Isso. É bem isso, é muito mental. Você tem que estar muito assim ciente de que você pode, você consegue, que está tudo bem. É importante, claro, você ter apoio, né? Então eu tinha uma equipe que estava me apoiando, eu tinha um marido que estava me apoiando. Meus pais inicialmente não estavam apoiando. Meu pai é pediatra, minha mãe já foi enfermeira, então eles têm toda aquela bagagem de históricos ruins, né? Porque quem trabalha em hospital só vê coisa ruim. Mas a partir do momento que eles foram numa reunião com a equipe de parto, eles saíram de lá encantados, assim, eles viram o tamanho do conhecimento das enfermeiras e hoje eles falam com maior orgulho assim, para as pessoas. Que legal! Que meu feto nasceram em casa. Legal. Isso é uma boa, né? Chamar eles para uma reunião dessas, né? Interessante. Na verdade, o medo ele vem do desconhecido, né? Nada mais é que você não saber o que pode acontecer e o quanto elas estão preparadas. Então, eu sentia muita confiança também, né, na equipe. E, claro, eu tinha plano A, B e C. Eu fiz 3 planos de parto. Porque, na verdade, o plano A seria em casa, o plano B seria em Bruce, que era com esse médico que eu comentei antes. O seu plano A em casa era com enfermeiras obstétricas? Isso, é uma equipe de 4 mulheres e mais a doula, que vinha de outra cidade. Na verdade, a equipe também vem de outra cidade.
Na nossa Você mora cidade, não onde? tem, Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Ah, Santa E Catarina. aí a equipe foi de Joinville, a doula de Massaranduba. Uau! Cada um de um canto. Não, isso é E legal também, né? Para quem está ouvindo aí, de repente mora numa cidade pequena, que as opções são poucas, você tem que vasculhar, né? E ver as possibilidades mesmo. com Hum. certeza. E assim, aqui também da Joinville para cá é 1 hora, né, de distância, não é grandes coisas. E aquela história, né, a gente acha que o trabalho de parto começa e pronto, já tem que todo mundo alvoroçado correr para o hospital, chamar a equipe. E não Uhum. é bem assim, né? O trabalho de Uhum. parto geralmente começa bem devagarzinho. Eu posso contar essa parte? Pode. Pode. Ai, 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 eu vou tentar resumir para ver se consigo contar o do segundo nascimento também, né? Tá bem. Porque assim, tem, tem os pródomos, né? Que são Uhum. aquele ensaio que não vinga, né? Que são contrações que vêm, vão, mas não chega a ser um trabalho ativo. Aham. Então, quando eu comecei a sentir umas cólicas, eu pensei, ok, são os pródomos, né? Daqui uns dias ele vem. É. E aí o que aconteceu? Não parou mais, assim, foi vindo e eu achando que era os pródomos. Aí eu avisei a equipe, tá vindo de 10 em 10 minutos, mas tá tudo bem, porque não era nada, assim, insuportável, né? Era uma Uhum. cólica, uma vontade de ir no banheiro, eu fui no banheiro várias vezes, tomei Hum. banho, busquei relaxar, mas continuava. Eu estava na casa dos meus pais aquele dia, fiz um bolo para minha irmã, que no dia seguinte era aniversário dela, Ah, e aí dava umas paradas, respirava, sentia a tal da cólica, né? Mas que já era contração. Aí é. eu falei para o meu marido, não precisa chamar a equipe, porque era 31 de dezembro, gente. Uau. Eu falei, elas devem estar, né, preparando a ceia de Réveillon, não precisa chamar elas, vão vir até aqui, vão perder, né, o jantar. Daí ele ficou meio bravo comigo, né, ele falou, poxa, mas né, elas estão comprometidas. É. Mas assim, eu pensei que não ia ser aquele dia. Então eu falei assim, tá bom, então vamos lá para o nosso apartamento, que estava muito quente aquele dia e nosso apartamento tinha ar-condicionado. Eu falei, vamos lá ficar no ar-condicionado e a gente pede para a doula vir, então, para ela dar uma avaliada. Isso era 6h30 da tarde. Aí a gente foi para o apartamento, que na verdade a ideia era do Gabriel nascer no espaço de yoga que a gente tinha, que é uma Uhum. então, estava Ah, tudo preparado, como estava a época de férias, estava tudo preparado para o parto lá já, sabe? As bolsas maternidade estavam lá, tudo. O altar. Piscininha, tudo. Não, a piscina elas iam trazer. Uhum. Estava tudo prontinho. E como era casa, eu pensei, eu vou querer andar na grama, eu vou querer usar a bola de pilates. Na minha cabeça, eu Uhum. ia usar tudo isso, ia usar o chuveiro. Então, naquela casa era. Já dá para ver que não foi assim. Então, né? Já sabe onde vamos chegar, né? Ai, ai, ai. É perto do nosso apartamento ali, essa casa, né? Daí eu pensei, vamos esperar a doula. Quando ela chegar, a gente vai junto com ela, então, lá para o espaço uhum. Inspire, caso venha a engrenar o trabalho de parto. Gente, no que eu saí da casa dos meus pais, que a gente foi pro carro, meu Deus, eu só, eu quase falei, cheguei a falar palavrão quando ele passava por paralelepípedo, assim. Ah, Começou a intensificar muito, assim, as contrações, né? E aí elas já estavam, tipo, de 5 em 5 minutos. Então, eu hum. Uhum. cheguei no apartamento, já estava de 5 em 5, às 7h30 a doula chegou, e aí ela foi me acompanhando, ela é super respeitosa, assim, sabe? Eu pedi silêncio, né? Eu queria muito silêncio para eu me concentrar, para eu não me distrair, porque a minha mente, ela é muito... Hum. enfim, acho que a maioria das pessoas É. obviamente, igual dar umas viajadas, e aí eu queria estar concentrada nessa hora, e ela foi super pontual nisso, falava o que precisava na hora que precisava. E aí eu falei, Nando, vai indo lá, Nando é o meu marido, né? Vai indo lá na Inspire, arrumando as coisas, que daqui a pouco a gente vai para lá. E o Nando foi. E eu fiquei com a doula.
Às 8h30 da noite, chegou a primeira enfermeira da equipe de parto, que ela veio na frente antes das outras. E aí ela pediu se ela podia ver quanto que eu tava de dilatação, né? Daí eu fiquei meio receosa, pensei, puxa, diz que dói, né? Fazer esse toque. Daí vai que ainda tá no comecinho, e isso vai me desanimar. Mas quando eu vi que a minha mente já estava viajando, eu falei, tá, faz logo. Era mais rápido eu dizer sim para ela. E aí ela fez e eu não senti absolutamente nada. Aí eu perguntei, ué, Gisele, você já fez? Ela, sim, Danusa, tá em 9. Tem certeza que você quer ir lá para o espaço de vocês, né, de yoga, né? E eu falei, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu tava de 4 apoios, assim, na cama, né, na nossa cama, e a doula só mandou uma mensagem pro Nando, mudança de planos, volta para cá. Daí ele falou, como assim mudança de planos? O outro plano era ir pro hospital, né? Como assim? Aí ela falou, põe o que é essencial no carro e vem. Daí ele, meu Deus, o que é essencial? Ai, meu Deus. Então tinha plano A, plano B, plano C, e vocês seguiram um plano inexistente. Exatamente, para vocês verem como a gente não controla e quando você deixa as coisas fluírem como a natureza prefere, é sempre o melhor plano, sabe? Pra mim, gente, foi a melhor coisa do mundo ter parido lá, porque daí eu não precisei depois pegar carro, sabe? Colocar, mesmo que era pertinho, seria desconfortável. E ali estava o nosso ninho, estava toda a nossa energia, a nossa casa ficou vibrando ocitocina durante dias, sabe? Foi aquela cama, eu falei, nossa, nasceu aqui, né? E a minha bolsa não tinha estourado, a bolsa. E aí eu achei estranho, será que esse bebê vai nascer empelicado? Daí eu lembrei que quando eu nasci, estouraram a bolsa para eu nascer. Aí eu falei, será que vão ter que me levar para o hospital porque isso está, né, implicando. Aí quando eu lembrei disso, eu falei, não, nada de hospital, vai nascer aqui mesmo, eu não vou sair daqui. Mas para ver como até isso repetiu a história, né? Assim, veio uma memória. Da bolsa que não tinha estourado, que foi uma intervenção e que não precisava, né? A gente sabe que os bebês podem nascer também dentro da bolsa, só que o que acontece é que deu uma... não que demorou mais, mas foi no momento que eu quis ir no banheiro fazer xixi que a bolsa estourou. E aí a bolsa estourou, eu já não consegui nem mais andar, eu já fui de 4 até o quarto, porque eu pensei, vai nascer no banheiro. Eu não quero que nasça no banheiro. Nada contra o banheiro, mas eu queria que fosse ali no quarto. E aí eu já fui assim, me apoiando com as mãos na cama, e não deu nem 5 minutos depois que a bolsa estourou, que foi exatamente a hora também que o Nando chegou em casa, porque eu pensei que o Gabriel não ia nascer enquanto o Nando não chegasse. E aí, quando ele estava no elevador, ele escutava os meus gritos. E, gente, como é maravilhoso gritar no trabalho de parto. Vocês não têm noção que delícia que é. Eu penso que as pessoas devem ficar assustadas, pensar, meu Deus, essa mulher está sofrendo. Mas não, gente, libera, traz uma força. Foi muito... Nossa, até me arrepio de lembrar, assim, porque cada vez que eu gritava era como se eu chamasse toda a minha ancestralidade, todo mundo que me apoiou. Aí eu meio que entrei num transe, assim, num êxtase, sabe? Eu via a presença de Mãe Maria, a presença da minha avó, a presença da minha tia-avó. Que lindo. Muito lindo, assim. E aí tava tudo escurinho, só a luz de velas, tocando Ave Maria. Meu, foi muito perfeito, assim. E aí ele nasceu. E ficou, né, no nosso colo por horas e, enfim, todo o cuidado que elas têm do pós-parto também foi impecável, sabe? Me deram aguinha de coco no canudinho ecológico, me deram sopinha na boca, pararam os absorventes pós-parto, me ajudaram a tomar banho, fizeram o carimbo da placenta. Parece que você tá ali com tuas avós, com tuas tias, sabe? Era essa que delícia. Assim, daquela energia tão feminina, sabe? Tão
amorosa, assim, tão sagrada. Meu, foi muito incrível. E depois do parto, elas fazem umas 3 visitas ainda. Então, tem todo esse acompanhamento, assim, com relação à amamentação, né? Que para muitas é outra, dá um outro podcast daí falar de amamentação. Dá. Tem vários capítulos. Aliás, quando eu convidei a Danusa, ela falou: Ixi, Bia, vai ter que fazer vários capítulos. Não tem problema. Porque é muita coisa, né? Isso que a gente às vezes esquece, mas acaba saindo o que precisa sair, né? Sim. Deixa eu te perguntar que horas que ele nasceu? Nasceu 9h30 da noite. E tu começou o trabalho de parto que horas, mais ou menos? A parte ativa mesmo começou 6h30. Foi quando eu saí de casa dos meus pais. Mas a fase, daí eu entendi que foi a fase latente, aquilo que eu estava sentindo. Eu achei que era a fase latente começou às 4 da manhã. Então foram no total umas 17 horas. Só que até às 6h30 você estava tipo mais de boa. Assim. Tava muito de boa, tava conversando, tava fazendo bolo. Aí eu lembro que quando vinha depois as contrações mais fortes, aí eu precisava respirar e não conseguia falar, né? E aí eu falava assim, espera um pouquinho. Aí respirava, sentia aquela onda, né? Que é como uma onda que vem e que vai. Aí quando passava, eu voltava a conversar, sabe? Sim. Aí o Nando, tipo, não entendia nada. Ele pensou, meu Deus, é bipolar a pessoa, né? Nossa. E ele chegou, tipo, meio na lata, assim? Foi quando ele chegou, foi 5 minutos, se eu não me engano. Ele chegou em casa, mas eu sabia que o Gabriel Luz não ia nascer sem a presença do pai. E até isso tem influência, né, no nascimento, assim, a questão de quem precisa estar, quem a mulher confia, é muito perfeito isso. Que incrível. Muito lindo. Muito lindo. Que Bem, parto maravilhoso. não é cada história, assim, A né? equipe qual que foi, Danusa? É Bem Querer o nome da Bem equipe. Querer, de Joinville. Joinville, elas são uma das mais antigas, digamos assim, Que legal. da região, né? E aí elas acabam atendendo nossa cidade também. Sim. E aí você estava falando ali do pós-parto, a amamentação foi difícil? Então, eu estava tranquila, porque a informação é tudo, né? Eu já sabia que poderia não ser fácil, eu já sabia que 48 horas o bebê pode ficar sem mamar, que ele já vem com uma reserva. Então, eu acho que isso fez a diferença, sabe? A minha tranquilidade e depois a ajuda a ajustar a pega do Gabriel, né? Eu precisava ajustar a pega, assim, porque estava começando a machucar o meu mamilo. E aí eu tinha muito leite, veio a pojadura, né? Meu peito encheu e ficou muito duro. Então ele não conseguia abocanhar direito. Então a doula me ajudou a massagear e esgotar assim um pouquinho o leite, tirar, para o peito ficar molinho e ele conseguir abocanhar direitinho, sabe? Então aí ela me ensinou, não sei se vocês já ouviram falar, o shake das africanas. Não. Gente, é muito engraçado, porque tem que, assim, chacoalhar, literalmente fazer um shake do seus Eu peitos, já vi assim. essa manobra. Tem que chacoalhar, assim, os teus ombros e deixar os peitos se mexerem o máximo possível, de uma forma bem vigorosa. E eu, com toda a minha coordenação, quando eu ia fazer isso, eu me remexia inteira, o quadril, a bunda. Não, daí o Nando, pô, não tá meio cedo para uma dança do acasalamento? Tava risada do jeito que eu tava fazendo, mas funcionou, viu? Daí eu consegui. Que legal. Ali em diante, do terceiro dia em diante, foi uma delícia. Assim, eu cheguei a me emocionar. Eu tava dando de mamar e o Nando escutou eu chorando no quarto, aí ele foi correndo, né? Ele falou: pronto, começou o baby blues, depressão pós-parto. Aí quando ele foi ver, eu tava chorando de emoção, assim. Que lindo. Feliz de estar conseguindo amamentar, do Gabriel ter nascido em casa. Foi muita emoção. Isso traz assim um empoderamento, sabe, pra gente. Toda vez que alguma coisa me abate, que me abala, ou que eu me sinto menos do que deveria, eu me lembro do parto, sabe? Uau. É um lugar que assim, que fala, não, eu pari essa
da criança, essas crianças da criança, depois a outra Tá aí a Luísa se aqui, comunicando. né? E eu fiquei pensando assim, essa memória também fica no corpo. Isso que é massa, né? Porque a gente fala, a memória do nosso nascimento fica, mas a mulher que pariu também tem a memória desse poder, né? Então, Total, que isso bom aí poder algo que acessar isso. exato, tu acessa e é algo para a vida toda, eu acredito. É coisa que vem me abalar, eu procuro me lembrar disso, assim. E isso Maravilhoso. já valeu a vida para mim, isso já valeu a vida, assim. Tá? É isso que eu vim, para trazer essas crianças da forma mais pura, amorosa possível, assim, mais livre de qualquer, né, intervenção. Claro que nem tudo é perfeito, mas é perfeito do jeito que é também, né? Então, eu falo, já valeu a vida, assim, sabe? Se eu viesse a deixar esse plano agora, eu estaria feliz e realizada, assim, por ter ter sido portal, né? Crianças, assim. E a gente vê, né, o resultado, assim, como são crianças seguras, são crianças amorosas, tranquilas, né? As pessoas falam, poxa, Danusa, tu tens sorte de ter duas crianças tranquilas, né? Eu falei, não é sorte. Isso aqui é toda uma dedicação, um estudo, né? Para que elas possam ser o máximo possível a essência delas, né? Que elas possam manifestar a natureza delas. É incrível como os seres humanos conseguem fragmentar tudo, né? Tipo, não conseguem ver a interconexão de tudo. Exato. Começa a ficar tão óbvio depois que você vê, né? Você fala, mas é óbvio, né? E aí as pessoas acham que é uma coisa assim também ao azar. Aleatória, né? Aleatória. Sorte. É bem isso mesmo. E são escolhas, né? Assim, é claro, eu investi nisso, eu me sinto privilegiada também por eu ter tido informação, por eu ter tido dinheiro para pagar essas pessoas. Né? No caso da Luísa, a gente não tinha o dinheiro do parto. Aí o que eu fiz foi um chá de bênçãos online. E aí a gente... De bênçãos não, chá de nascimento eu chamei, porque eu não queria fralda, né? Eu queria o dinheiro para poder pagar o parto. Olha. E você acredita que a gente conseguiu todo o dinheiro para pagar o parto através desse chá de nascimento? Incrível! É um sorteio que a gente fez, eu faço doces sob encomenda, né? E a minha sogra, ela faz artesanato com amigurumi, crochê. Então, a gente sorteou uma fadinha de crochê e uma cesta de doces que eu fiz. E pedimos para amigos, clientes, parceiros, todo mundo. Que incrível! E a gente conseguiu, assim, foi muito perto do valor, muito, muito perto. Faltou muito. Ai, que bom. Muito legal isso, né? Nossa, o apoio das pessoas. eu sou muito grata, assim. Eu falei, eu jamais vou esquecer todo mundo que ajudou, porque foi um alívio pra gente. Eu sabia que a gente ia dar um jeito, eu não sabia como que ia ser. Mas é que rola um pouco isso, né? Agora eu tô percebendo, agora que eu tô grávida, que todo mundo quer ajudar, todo mundo, não sei, rola uma coisa muito de generosidade É das um pessoas. movimento, assim, bonito. Eu gosto. E por isso que o Gabriel, naquela vivência lá, que eu comecei falando, falou que tudo seria providenciado. E é bem isso. Você dá espaço para uma criança, você recebe o que você precisa, sabe? Nossa, roupa, gente, o que eu ganhei de roupa usada, Nossa, tudo, sabe? tudo. A gente não comprou quase nada, eu gastei muito pouco. É incrível. O quarto, a gente ganhou o quarto, tanto da Luísa Cristal quanto do Gabriel Luz, eu ganhei o quarto inteiro. De gente que estava mudando a decoração da casa e falou, ai, quer para você? Incrível, né? Mas olha, você sabe que sincrônico eu vi anteontem um desenho animado assim, que se chama Estrela alguma coisa, que é a história de um burrico que vai acompanhar o nascimento de Jesus. E aparece toda a história, é uma gracinha, desenho, eu adoro desenho, né? E aí aparece Maria recebendo a mensagem, conta toda a história que a gente já conhece, né? E como José fica assim, meu Deus, mas a gente vai ser mãe, vamos ser os pais do Messias, né?
Mas eu sou só um carpinteiro, tipo, e assim, mostrava assim o cagaço, entendeu? Tipo, da tarefa, sabe? E aí, ao mesmo tempo, toda a história deles indo para Belém, né? E toda aquela coisa que daí eles terminam num estábulo, tipo, entregando na mão de Deus, sabe? Tipo, se ele nos escolheu é porque é para ser assim, né? E aquela questão da fé. Então, eu acho que por trás dessa história vem muito esse ensinamento, né? É verdade. Da Nessa providência. vivência total, nessa vivência de ayahuasca que o meu marido teve, ele falou assim, mas o que que eu vou te ensinar? Porque justamente ele não se achava pronto para, poxa, guiar uma criança, ensinar uma criança. E aí, esse ser que apareceu, né, que a gente acha que é o Gabriel, fez assim com o dedinho, não, 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 eu que vou te ensinar. E é bem isso, eles vêm ensinando a gente desde o momento que a gente engravida, assim, a gente já vai vendo. No parto mesmo, né? Poxa, fiz 3 planos de parto, eu querendo super assim, controlar, né? Querendo ter tudo certinho, organizado. Não que isso não seja importante, mas como foi importante também eu me entregar para o processo e deixar, né, acontecer lá em casa, que foi ainda melhor do que todos os planos. Total. Isso aí, o que aconteceu? No caso, quando a gente engravidou da nossa filha, eu pensei, ó, vou até pesquisar outras equipes para eu sentir, assim, o que viria. Mas, no fim, por conta da pandemia, infelizmente, algumas equipes deixaram de existir, sabe? E aí, acabou que eu falei, não, tem que ser a mesma. Aí, no fim, a gente contratou a mesma equipe, a mesma doula, e quem acompanhou o pré-natal foi uma grande amiga, que é minha comadre, inclusive, e também a gente fazia troca, daí ela, ao invés de eu pagar a consulta, eu pagava com meus doces. Legal. Porque nessa época ali que eu engravidei, a gente estava mudando do apartamento para aquela casa onde o Gabriel nasceu. E aí, a gente preferia morar numa casa, né? E no fim, ali era nosso espaço de yoga. Com a pandemia, a gente não conseguiu mais sustentar. E então a gente falou, então vamos colocar o apartamento para alugar e vamos nos mudar para aquela casa. E aí eu falei, não é possível que agora a nossa criança não vai nascer nessa casa, né? Aí, dessa vez, eu fiz um plano de parto bem simples, assim, que a própria equipe me orientou, de escrever à mão mesmo, sabe? Eu gostaria, assim, todos os detalhes, por exemplo, assim, eu gostaria que tivesse as velas acesas, eu gostaria que tivesse um determinado incenso, por exemplo. Não lembro mais o que eu escrevi tudo, mas era bem simples, assim. E daí eu nem fiz plano de parto para o hospital, nem nada. Fiz do jeito que eu queria que fosse mesmo, que eu gostaria que fosse na piscina, né? E daí, com a pandemia, elas não estavam mais trazendo a piscina, então eu teria que providenciar. Daí eu consegui comprar de uma equipe de parto que tinha deixado de existir. Uma piscininha, porque eu sempre quis parir na água, sabe? Você agora é dona de uma piscina de parto? Sim! Aí, ó, eu te empresto a minha. Que massa! Porque, vou te contar, foi difícil achar. Eu não achei piscina do jeito que elas queriam. Porque ela tem que ser alta, sabe? É uma piscina que tem que ser alta, assim. Nossa, achei que era fácil de achar, assim. Eu, particularmente, procurei em vários sites, não achei. Aí, a sorte que essa equipe estava se desfazendo, fez um valor bem ok, a piscina estava perfeita, assim, pouco foi usada. Então, eu falei, depois já fica para o verão, né? A gente já vai poder... Criançada mesmo, né? Eu mesma já entrei algumas vezes depois. E eu sempre quis parir na água, desde criança eu tinha essa vontade, assim. Só que aquela coisa, né? Tem que deixar acontecer, vai que na hora, que nem foi do Gabriel, não deu tempo de encher nem piscina, nem nada. Então, eu vi o quanto é simples também para uma criança nascer, né? Eu estava apenas com uma almofadinha apoiando meu joelho no chão, no nascimento do Gabriel. Então, olha, não precisou de nada, sabe?
É. E no caso da Luísa, eu achei que na segunda gestação, por ser menina, porque daí as pessoas falam, ai, quando é menina, geralmente elas são mais apressadas, elas vêm antes. Hum. Então eu pensava assim, se o Gabriel veio de 39 semanas, a Luísa vai vir de 38, 39, eu pensava. E aí chegou 38 semanas, nenhum sinal. Chegou 39 semanas, nenhum Nem o sinal. sinal. Aí eu comecei a comer tâmara, comecei a fazer bastante exercício que eu aprendi com a fisioterapeuta pélvica. Nessa segunda gestação, eu fiz várias sessões de fisioterapia pélvica, que é uma coisa que eu super recomendo. Foi incrível, assim, além do yoga, né, além da doula, eu acho que esse é uma tríplice, assim, que tem que ter, sabe? Porque me ajudou muito no trabalho de parto, que eu já vou contar para vocês, porque Mas ela o que que faz, assim, concretamente? além de fortalecer assim o períneo, né, de exercitar, assim, deixar ele mais, você ter mais consciência também, né, da tua pelve, ela passa exercícios que ajudam na mobilidade conforme o estágio do trabalho de parto, sabe? Tem umas posturas, alguns exercícios que você pode fazer quando está na fase latente, quando você ainda tem um pouquinho de energia, mas também tem que descansar um pouco. Aí tem outros exercícios para quando o bebê já está descendo, outros quando ele já está encaixado. Então foi muito legal, sabe? E eu fui fazer esses exercícios sempre que eu ia tomar banho. Então o meu corpo ele foi memorizando isso para na hora do parto eu fazer. E outra coisa essencial é sobre a força. Muita gente acha que a força que a gente faz no expulsivo é a força que a gente faz quando vai fazer cocô. Mas não é, até porque o bebê não sai pelo ânus, né? É. Então é uma outra força que a gente faz. E junto com a respiração, você pode fazer essa força, sabe? Como é que eu esqueci agora o nome? Mas você vai aprendendo a utilizar melhor assim a tua respiração e essa força do expulsivo, né? E então isso foi essencial assim, porque na do Gabriel Luz eu me empolguei na força. Eu fiz força de tudo quanto é jeito na hora do expulsivo, né? E aí chegou a lacerar um pouquinho, teve grau 2 de laceração. O que também não é o fim, né? É algo muito tranquilo depois, incomoda um pouco, porque você leva uns pontinhos, fica um pouco incômodo. E lembrando que a episiotomia já é de grau 2, né? Então, exatamente. Então nem se compara com uma episiotomia, sabe? É muito tranquilo, assim, porque daí lacera o tanto que for necessário, não mais ou menos, né? Mas é por conta também da força errada que a gente faz. Aí eu fui entendendo isso. E então, passou a 39 semanas, e aí a gente sempre escutava aquela música do Alceu Valença, sabe? A Anunciação. Né? Nascer numa manhã de domingo e não sei o que lá. Eu falei, puxa, eu acho que vai nascer numa manhã de domingo. Aí, foi quase isso. Foi numa madrugada de domingo. E eu tava... foi assim, eu tinha sentido uma cólica, tinha ido tomar café com uma amiga, ela veio aqui na casa dos meus pais, na verdade. Eu senti uma cólica e passou. Eu falei, ok, meu corpo tá começando a dizer que vai vir, né, beleza. Mas passou, foi uma coisa bem aleatória, assim, não teve sequência, sabe? Isso foi de tarde. À noite eu fui para casa, coloquei o Gabriel Luz para dormir, às 9 horas da noite. Já tinha sentido uma ou outra antes. Eu fui fazer uma encomenda, que eu tinha que fazer um cheesecake para o dia seguinte. Aí, de novo, eu na cozinha, né? Aí eu falei para meu marido, amor, registra isso, porque talvez eu já esteja em trabalho de parto. E aí eu fiz, de vez em quando parava. E nisso eu tinha pedido para 2 amigas virem registrar o parto, né? E aí eu fiz contato com elas, porque eu tinha 2 amigas, porque eu pensei, vai que uma não vai poder, né? Uma já tem 2 filhos e tal. Aí
essa amiga que, inclusive, é a minha comadre obstetra, né? Mas ela iria só acompanhar, no caso, e registrar, né? E aí, vocês acreditam que naquela noite nenhuma das duas estava disponível? Nossa! Aí eu falei, puxa, será que não é para ter foto? Mas aí eu chamei uma outra amiga que eu tinha orçado com ela as fotos, que ela é fotógrafa profissional. Só que ela acabou não respondendo minhas mensagens, aí eu deixei quieto, né? Mas eu falei, quer saber, eu vou tentar com a Thaís novamente. Vai que ela me responde agora, né? E no fim ela me respondeu de imediato e falou que estava disponível e que estava indo lá para casa. Eu falei, ai, que massa, era para ser com ela mesmo. E então, o que aconteceu? Daí o Nando falou, posso chamar a doula? Daí eu fiquei só postergando, né? Espera. Porque eu gosto muito, assim, da nossa intimidade, né? O trabalho de parto é uma coisa sexual, então você quer estar mais focada, mais reservada. E é bem interessante, assim, comparar com o sexo mesmo, né? A gente também não gosta de transar com muita luz, com gente olhando, gente dando opinião, né? A mesma coisa é o parto, né? Os animais fazem isso, eles vão para o escuro, eles vão se esconder. Então, eu queria ficar mais à vontade para no momento certo elas chegarem. Só que aí, logo depois disso, sei lá, 9h30, foi tudo muito rápido, vocês já vão ver. Pensa que 9 horas eu botei ele para dormir. Era umas 9h30, 9h40, eu acho, que eu cheguei daí a vomitar. E isso também aconteceu no trabalho de parto do Gabriel. Eu cheguei a vomitar. Daí eu falei, opa, esse é um bom sinal também, sinal que já tá chegando. Aí eu falei, então tá, pede para ela vir. No que a doula chegou, acho que era umas 10h30, e ela me auscultou, ela falou, Danusa, assim, ó, já tá ali embaixo, é só tu largar teu racional e deixar vir. Aí eu pensei, não, ela tá falando isso só para me animar, né? Só para eu ficar tranquila que não ia demorar muito. Eu pensei, né? Porque eu tava muito no mental ainda, eu não tava transcendendo como eu tava no do Gabriel, sabe? Não tava na Partolândia ainda. Não tava, exatamente. Do Gabriel, total, eu mergulhei na Partolândia. E o da Luísa, não, eu tava muito momento a momento, eu tava muito presente, tava muito sentindo tudo, sabe? Muito conectada com o corpo. Aí eu ia fazendo os exercícios da físio, eu fiz na bola, eu fiz também tem tipo uma oração, uma afirmação que uma professora de yoga me passou, uma sequência de números que ela me passou, que ela falou, essa sequência de números nem todo mundo acredita, mas ela ajuda a ter um trabalho de parto rápido. Aí eu ficava olhando para aquela sequência de números. Uau! Aí eu olhava para o altar, né? Tinha as fotos das minhas avós, que nesse último ano as duas se foram. E uma delas era parteira, né? Esqueci de falar isso. Acho que é por isso que eu tenho essa coisa do parto, porque aquela que me deu banho na maternidade, ela foi parteira. Ela segurou mais de 2.000 bebês. Então, ela tem uma história muito incrível. Então, eu olhava para ela, pedia ajuda dela. E nisso, o meu marido enchendo a piscina, né? A piscina ela já estava cheia de ar, né? Mas aí tinha que encher de água. E aí ele foi enchendo. A doula estava daí lá comigo. E daí, daqui a pouco, chegou a... Não, na verdade... A equipe, eu mal vi ela chegando, porque quando elas chegaram eu já estava mais aí na parte ativa, né? E nisso eu vi que a minha amiga também tinha chego, a fotógrafa. E ela também é professora de Kundalini Yoga. E ela foi com a roupa trajada, com turbante, toda de branco, linda. E justamente no momento que ela chegou, eu estava numa fase muito pesada, assim, eu tava muito, assim, negativa, eu tava reclamando, sabe, eu tava falando, por que tem que ser tanto? Eu falei pro meu marido, vocês não iam dar conta, vocês não iam aguentar, vocês homens, né? Aí eu tava muito mimimi, sabe? E aí, quando eu vi essa minha amiga, me trouxe toda a força que o Kundalini Yoga me ensinou, né? Com o Kundalini Yoga bioenergética, que eu fiz yoga terapia também, me lembrou assim,
cara, é só comigo, é só eu que posso trazer essa criança. Tá nas minhas mãos, tá no meu corpo, é hoje que ela vai nascer, sabe? Me trouxe toda uma força, assim, que eu tinha esquecido que eu tinha, assim. Me lembrou, sabe? Me resgatou lá da lama. Que legal. Foi muito forte a presença dela. Daí eu entendi por que eu queria ela lá no começo, sabe? Por que eu queria essa fotógrafa? Porque eu tenho várias amigas fotógrafas, mas eu escolhi ela para estar comigo naquele dia. E daí, mais uma vez, eu quis fazer xixi. Mais uma vez, a bolsa não tinha estourado. No que eu fui fazer xixi, eu senti, opa, ela tá começando a coroar. Ela já estava lá embaixo. E aí a equipe foi correndo, porque falava assim, Danusa, vem pra cá. Elas, assim, tentaram ser bem discretas, mas depois elas me contaram que elas ficaram com receio de eu não querer sair da privada e a Luísa nascer ali. Ai. Daí o Nando foi me ajudando a sair do banheiro, foi me ancorando nele, assim, porque daí vinham com tudo as contrações, eram muito fortes, mais fortes que a do Gabriel, ou talvez eu não estava tão na Partolândia, né? Vinha com tudo, assim. E aí, nisso, eu falei, agora eu vou para a piscina, que é uma coisa muito louca também, porque eu pensei, como que eu vou saber o momento de ir para a piscina? Porque, às vezes, pode atrapalhar o trabalho de parto, né? Aquela água morninha e tal, ela, às vezes, relaxa e acaba atrasando um pouquinho o trabalho de parto. Mas foi incrível como eu saí do banheiro decidida, falei, eu não preciso esperar mais, ela pode vir já. Sabe? Era esses pensamentos que passavam na minha cabeça, assim. Que eu estava meio que achando que precisava demorar, mas não. Daí eu entendi o que a Dola falou lá no começo, que ela já estava ali para vir, sabe? Só dependia dessa minha libertação, né? Porque tem um lado da mulher, às vezes, que prefere a criança dentro da barriga, porque ali ela está segura, ali está tudo certo, né? E a partir do momento que vem para fora, tem um monte de novidade, né? E aí Isso é legal de questionar mesmo, né? O quanto inconscientemente você não quer deixar o filho sair, né? Parece um pouco incoerente, mas faz muito sentido quando você passa, né, a perceber que vem inseguranças, vem muita coisa ali, né? Enfim, no que eu entrei na banheira, foi tudo também muito rápido, acho que cerca de 5 minutos, assim. Eu fiz umas 3 forças, daí com aquela respiração que eu aprendi na fisioterapia. E aí ela nasceu na piscina, o Nando foi o primeiro a pegar ela. Ela estava com uma circular de cordão, aí a enfermeira já tirou, já colocou no meu peito. Ai, daí foi muito incrível, né? Olhar os olhinhos dela. Eu falava, meu Deus, que nasceu hoje mesmo, né? Numa madrugada de domingo. Olha só, nasceu meia-noite e 59. Gente, começou 9h, 9h30 da noite o trabalho de parto. É muito rápido os seus trabalhos. 3 horas, assim, foi muito rápido, muito rápido. A equipe quase, não, mais uma vez, não chegou a tempo, mas porque também eu demorei para chamar, né? Foi de propósito. E ali ela já pegou no meu peito, foi bem fácil, desde a primeira pega ela já acertou, sabe? E aí a gente flambou o cordão, não sei se vocês já viram, ao invés de cortar ele direto, assim. Queima. Aí cada uma segurou uma vela, cada uma da equipe, a fotógrafa, o Nando, eu. Pegamos uma vela e tá vendo ela querendo contar? Conte, Luísa, conte. Aí cada uma foi falando os seus votos para Luísa, assim, o que desejava para ela, sabe? Ai, foi a parte mais emocionante, eu acho, assim. Aí vendo aquele cordão se dissipando, assim, aquela separação, né? Agora somos duas, né? Antes nós éramos uma só, agora a gente é duas. E foi muito lindo, assim, gente. É impressionante. Eu esqueci de contar um detalhe, né? Que nisso eu tinha dúvidas do que eu iria fazer com o nosso filho, né? Poxa, será que ele acompanha, né? Será que ele acompanha? Será que ele vai se assustar?
mas a equipe me deixou muito tranquila quanto a isso. Elas falaram que tem vários casos de irmão mais velho acompanhar, que eles são muito mais tranquilos do que nós, assim, eles não têm muito respaldo, né? Mas eu tinha o plano de levar para casa dos meus pais, caso isso viesse a me inibir, né? O meu receio era eu me sentir inibida com ele, assim, de não querer gritar tanto. Mas, enfim, ele ficou dormindo o tempo todo, mesmo com meus gritos. Olha, Eu gritei um pouco menos dessa vez, e os meus gritos eram mais gemidos, assim. Sabe? Então, até é uma coisa que mistura, assim, dor e prazer, assim. É uma coisa, assim, que parece que elas vêm juntas, sabe? Principalmente na hora que sai o bebê, assim, é um alívio, é um prazer, um êxtase, assim, que não tem nem como descrever, assim, em palavras, né? E aí o Gabriel Luz acordou, era umas 3, 4 da manhã, e aí ele foi lá na sala e a Luísa estava mamando, aí foi muito bonitinho, sabe? Ai, Ele aquele olhar curioso, assim. Ele já tinha quantos anos? Ele estava com 2 anos e 10 meses. que amor. A gente sempre ia avisando, né? Né, que a Luísa ia vir, nananã. Então, mas o que mais ele gostou foi aquela piscina cheia no meio da sala. Aquilo chamou mais atenção. Aquilo no final das contas ele acabou curtindo mais. Aí foi brincar com os carrinhos em volta da piscina, deixou o carrinho cair na piscina cheia de vernix, né? Aquela gordurinha que a criança nasce. Ai, foi o máximo, assim. Mas para ver como também até isso deu tudo certo, né? Tipo, ele não acordou, dormiu, eu consegui me concentrar do jeito que eu queria. É sempre uma bênção, né? Todo nascimento é uma bênção e são histórias que a gente que merecem ser contadas, né? Sim, Eu acho. com Maravilhoso. certeza. Sabe que essa história de crianças, irmãos, eu já ouvi tantas assim variações, sabe? É muito louco. E eu sinto que a criança ela se move assim do jeito que ela quer, né? Como assim, quero estar presente. Senão ela dá um jeito de querer ficar com o vô, ela dá um jeito de querer dormir. É muito curioso assim como a coisa se organiza, né? Elas são muito mais conectadas que a gente, né? Então, é bem isso, é essa permissão, assim, de deixar que flua conforme estiver acontecendo mesmo. A gente ligou para minha mãe, fizemos uma chamada de vídeo depois que a Luísa já estava mamando e tal, e ela achou que eu estava ligando para avisar que era para buscar o Gabriel, que a Luísa ia nascer. Aí, quando ela se deu conta que a Luísa já estava mamando ali, nossa, ela não se acreditava. Uma Já alegria. foi. Ela, como assim? Tu estava aqui em casa até agora há pouco? Aí ela fala, tu é parideira, né, minha filha? Ai, que legal. Ai, que Carideira. Muito maneiro. sim, muito bom. Enfim, são histórias que a gente conta para que outras mulheres vejam que pode ser simples, Tão que pode diferente. ser incrível, que pode ser Uhum. poderoso, né? Lindo. Isso que você contou, por exemplo, né, da vela, que você achou mais emocionante, vinha em paralelo à imagem de como é nos hospitais, né? É tão contrastante, né? Que tira rápido, corta, leva para longe, tipo, e olha o momento que vocês tiveram, né? Ai, gente, para mim não tem como você viver um nascimento sem uma atmosfera do sagrado, sabe? Sem colocar intenção, sem. Perde tanto, 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 né? É bem isso. É por isso que eu fico triste, assim, às vezes, de ver relatos, né, principalmente de cesáreas que não precisavam ter sido e tal, porque realmente é roubado das É mulheres roubo, esses momentos que, gente, para mim, foram os melhores momentos de toda a minha vida, sabe? Eu tenho só 36 anos, mas, assim, foram momentos, assim, que eu guardo no meu coração e que me trazem uma conexão com algo maior que não tem como comparar com qualquer outra coisa, sabe? É muito isso, assim, as pessoas nem fazem ideia do quão bonito pode ser. Claro que dói, claro,
Só que, por outro lado, você descobre que você dá conta, sabe? Que não é algo assim, que nem às vezes uma cirurgia que você sofre, digamos, para nada, entre aspas, né? Você ali tem a dor, mas, meu Deus, é para trazer o ser que você vai mais amar nessa vida, assim. Então, é bem precioso e eu queria muito, assim, que outras mulheres pudessem sentir isso também, porque, enfim, né, nos reconecta, né, com a nossa natureza, com a vida, com o divino, e tenho certeza que essas crianças vão ser muito gratas, né, vão ser muito abençoadas por terem sido tão respeitadas, serem recebidas com tanto amor, com tanta presença. Com E é isso que a certeza. gente quer, né, para o futuro da humanidade. A gente vê hoje aí muito reflexo dos nascimentos, né? Com certeza. Um barulhinho. Ah, passou. É o meu cachorro. Uma Massa. participação especial. E a Luísa voltou a dormir, mamando aqui. Olha aí. E você sentiu a... Ay, ¿cómo se dice en portugués? El reflejo de pujar. A vontade de empurrar, assim? Sentiu essa... De fazer força do puxo? Dessa vez eu senti essa vontade. A E involuntário. é uma vontade incontrolável, assim. É uma vontade A primeira forte. vez não sentiu? Eu sentia também, só que daí eu fiz a força de forma Voluntária? ignorante, assim. Eu fiz uma força que não precisava ter feito, sabe? E essa vez não, assim, eu fiz uma força, mas era uma força gradual, assim, devagar. A do Gabriel eu fazia uma força uma vez só, assim, com muita força. E a da Luísa, eu ia com a respiração, eu ia trazendo essa força, sabe? Na exalação, assim. Eu ia sentindo o meu corpo se abrindo, né? Ela coroando, eu senti o... Como é que chama mesmo? De fogo? A coroa de fogo? Anel. Anel de fogo. Isso. Eu senti toda aquela ardência, sabe? Do Gabriel, eu não tinha sentido isso. Então foi bem interessante, assim, também sentir o que eu tinha lido, né? Nos livros, relatos, assim. E até mesmo essa conexão com o nosso corpo, né? Porque a gente meio que esquece que tem tantos músculos ali, tem tanta inteligência também. A gente... E essa questão da laceração, ela tem muito a ver com isso, né? De você não ficar afobado para o nascimento, né? De você estar em conexão com o corpo e o corpo ir guiando, né? E pode ser mais devagarzinho, e você colocar a mão, né? Então, algumas mulheres relatam isso mesmo, de no segundo nascimento já ter mais consciência, assim, disso e tal. Isso, essa palavra que eu estava querendo achar antes, eu tinha mais consciência, e então eu ia sem pressa, sabe? Porque eu não queria que lacerasse. E no fim teve, mas bem pouquinha laceração, ela estava de ponto, teve bem pouquinha mesmo, sabe? Então foi mais tranquilo, assim, também, nesse sentido. E o que você fez com as placentas? Então, a primeira, eu fiz tudo que tinha direito. Não, tá? Não, tudo que falasse dava para fazer com a placenta, eu fiz. Eu fiz cápsula, fiz óleo para massagem, fiz pomada, fiz tintura para homeopatia, tomei com suco de uva, enterrei com uma planta. Ela rende, né, Danusa? Rende muito, ainda tem guardado no congelador. Caraca! E a da Luísa Cristal eu também tomei, e assim, não tem gosto, né? Elas batem no suco com suco de uva, no liquidificador, só fica um pouquinho mais viscoso o suco, assim. Mas até o Gabriel Luz tomou e ajuda a repor, né, os nutrientes. Como eu já tenho anemia, já tenho essas coisas assim, eu sempre cuidei muito, né, no pós-parto, ficar bem, assim. Então, eu fiz isso e aí tintura também. E tem ainda congelada no freezer. Quem olhar o nosso freezer vai ficar meio chocada, né? Mas é isso, você passa a naturalizar essas coisas, né? Sim, talvez uns anos atrás eu ia achar muito absurdo, muito nojento, talvez.
Mas hoje, nossa, para mim é tão, é tudo tão incrível assim. É. E também, né? Também nos hospitais é jogado fora. E às vezes você nem vê a placenta, né? E é tão bonito, né? Poxa, isso aí foi né, a tua conexão com o teu bebê durante tanto tempo, né? Uhum. É um parto muito bonito, né? É muito interessante de observar que as coisas absurdas a gente normaliza, né? E as coisas que deveriam ser as mais naturais a gente acha absurdo. Tipo, é Perfeito. só a visão que vai mudando mesmo, né? De acordo com a compreensão que você vai tendo e voltando mais para esse processo natural da vida mesmo, né? A gente vai saindo de uma coisa mecanizada assim e vai entrando em contato e fala, meu Deus, mas como é que eu não via isso antes, né? Total. É um Que nem reencontro mesmo. a moça que trabalha na casa da minha mãe, ela falou que absurdo você comer um órgão, não sei o que lá. Eu falei, ué, mas eu também acho absurdo você comer um pedaço de vaca, um pedaço de um outro animal que nem é da tua espécie, né? É tudo ponto de vista, né? Sim, não tem Totalmente. certo, não tem errado, né? Eu acho que vai do que cada um considera o que é mais apropriado, né? Então, Uhum. a gente tem que se respeitar e se informar. Se você quer emitir uma opinião, você precisa também se informar antes, né? É, É. são universos que a gente desconhece, né? Muitas vezes. Hum. E, assim, o que que você diria que foi o seu maior desafio desse processo todo da maternidade? Ai, contando com gestação e parto, Uhum. o maior desafio, poxa vida, é que são tantos, mas eles são tão também, eles vêm junto com tanta graça, né? Tanta bênção, assim. Uhum. É que agora o desafio está sendo na criação, né? Esse está sendo o meu momento agora, né? Com uma criança que fez recém 3 anos, então está sendo É. desafiadora a educação, assim, no sentido de deixar é uma linha muito tênue, né? De deixar a criança se manifestar, deixar a natureza dela, deixar ela se expressar, mas você também trazer alguns limites, né? Mas Uhum. sem também cortar as asas dessa criança, né? Então, isso para mim, eu acho que é o maior desafio da Uhum. maternidade, assim, é traçar essa guia para a criança, mas sem colocar na frente os teus medos, a tua infância distorcida, né? Tem sido muito difícil ver assim algumas coisas que estão quase que automáticos assim para mim, porque foi a forma como eu fui educada, né? Mas eu não quero É. fazer igual para minha criança, né? Uhum. Total. Tem sido assim um momento de mais desafio agora Hum. com essa criança que já se expressa, né, que já sai correndo, por exemplo, quando eu quero trocar roupa, ou escovar os dentes, Uhum. ou grita quando eu quero silêncio. Então, É. Eu já ouvi algumas mães falarem isso. Minha filha agora, parto tá tranquilo, criar é que porque É. assim, ó, o parto, ele dura um tempo curto, relativamente curto, né? E Uhum. a criação não, são dias, são meses, são anos, aí são fases, né? Tem a fase que é a da birra, tem a fase que é do não sei o quê, então é um negócio que é para a vida toda, eu acredito. é uma É. aventura. E qual foi seu maior aprendizado? O maior aprendizado é que tá tudo dentro da gente, tudo, Hum, Hum. todas as respostas, toda a força que você precisa, tudo. O importante é a gente confiar nisso e abrir espaço, né? Hum. É isso, a gente vai colocando nuvens na nossa frente e vamos ficando cegos, vamos entregando nosso poder para outras pessoas. A gente acha, né, que o médico tem mais razão, que não sei quem tem mais razão, a mãe, o pai, e esquece de ti mesmo, né? Que você mesmo tem as respostas, os caminhos. Então, isso que acho que é um aprendizado e que eu, na verdade, eu tenho que estar relembrando dele com uma certa hum, constância, né?
Diariamente. Não é que tá tudo resolvido, não é que ai, nunca mais eu vou, né? Mas aí você lembra que você já acessou essa informação, então é mais Sim. fácil, né? Voltar para aquele caminho que tu já conheceu, tu já traçou, fica mais fácil pegar o atalho. Certeza. E acho que para encerrar, não sei se a Jazz quer fazer mais alguma pergunta, algum recado que você queira deixar para as mulheres que estão ouvindo, para as pessoas que estão ouvindo. E se quiser deixar seus contatos também, falar um pouco do seu trabalho, fica à vontade dos seus projetos, que você trabalha com mulheres também. Isso também dá quase outro podcast. Ai, tô brincando. Mas assim, a bênção foi tanta que eu sinto que eu recebi que eu não tinha como ficar só para mim, sabe? Então, diante disso também, as pessoas, as minhas amigas, outras nem tão amigas assim, vieram querer saber como é que foi. Ai, Danusa, parece ter sido tão leve para você, eu também quero saber mais. Então, vinha muitas mulheres me perguntar como eu me preparei, como que foi o parto e etc. E aí, diante disso, eu decidi criar, né, uma jornada online que chama-se Despertar da Gestante. Ai, E que bom. justamente é esse despertar mesmo que a mulher ela precisa fazer. A gente tem 9 meses, às vezes mais, às vezes menos, para se preparar, né? E eu vejo muita gente jogando o ralo abaixo, assim, porque acha que é só esperar, se preocupar com enxoval e esperar nascer. E não é bem assim. Poxa, a gente tem tanto tempo ali para fazer algo, né, por você, pela criança, que depois não vai mais dar tempo, né? Depois que a criança nascer, são outras demandas. Então, é importante aproveitar esse período gestacional para cuidar da tua saúde, da tua mente, dos teus bloqueios, pensar em quem vai estar contigo, criar uma rede de apoio, muita coisa que pode ser feita para justamente que fique mais leve, né? Então a ideia não é trazer mais peso, mais trabalho, não, é justamente para que você desfrute desse momento, que tenha prazer, que tenha leveza, que tenha amor por todos os processos, sabe? Então eu acho que é meio que junto quase, né? A proposta do despertar da gestante para a mensagem que eu quero trazer, né? Que não precisa ser sofrido, você não precisa ser sozinha, você pode buscar pessoas que te apoiam, que te escutem, sabe? Qualquer caraminhola que tiver na tua cabeça, medo, é importante que você fale, por mais bobo que pareça ser. Eu lembro que eu soltava o verbo mesmo, sabe, na gestação, porque eu não queria que isso virasse algo maior, que virasse um monstro dentro de mim e viesse a atrapalhar o meu parto, sabe? Então, qualquer coisa que passava, assim, desconforto, qualquer dúvida, sabe? Por mais boba, fala para alguém que você confia, que isso vai ajudar a te libertar, sabe? E o parto, ele é muito libertador também, você não pare só uma criança, você pare você mesma, você renasce, você cresce, você engrandece, então é muito. Hoje eu entendo o significado de dar à luz, né? A gente dá à luz. Realmente. Bonito, assim, que a gente não perca isso, né? Esse sagrado, assim, que a gente não terceirize o nosso parto. Claro, eu sei que existem inúmeras questões, inúmeros problemas, né? Enfim, crenças também. Por isso que é importante buscar muita informação, assim, informação de qualidade, de pessoas que tiveram experiências boas, para que você se sinta segura também em tomar as decisões, né? Muito bom. Já você quer Gostei perguntar? Gostei dessa frase, não terciarize o seu parto. É bom, né? Muito boa. Não, acho que não tenho perguntas. Muito bem. Muito Então, bem. Foi? a gente... Adorei. Eu também. Eu adorei também. Lindas histórias, lindas. Que bom poder contar elas para vocês. Eu Espero fico que inspirada. né? Ai, mas não existe uma história igual a outra, né? De Não. parto. Isso que é o mais louco. Não, é única.
Não existe, é um diferente do outro. Eu fico às vezes pensando em ter um terceiro bebê só para saber como que ele iria nascer. O que eu iria acessar, o que eu vou. Nossa. Ai, gente, nossa, eu esqueci de falar um negócio. Fala. Perdão. Ai, Quanto tempo? que eu fiz também na gestação da Luísa foi uma doula tântrica. Eu fiz um trabalho de tantra nessa gestação. Como é que eu esqueci de falar isso? Que seria? Foram 4 sessões muito incríveis, assim, porque por mais que o meu parto tenha sido muito bom primeiro, eu ainda tenho algumas travas com a sexualidade, né? Com a relação do sexo em si. Para mim ainda é algo que eu sei que eu preciso olhar, eu sei que existe muito potencial para ser desenvolvido e eu não estou usando isso, né? Eu fico botando debaixo do tapete, não querendo olhar. Então eu fiz contato com uma doula tântrica que ela juntou essas duas formações, assim, da doulagem com o tantra, para trabalhar um pouco mais a minha sexualidade. Então tiveram 2 sessões que foram com o marido. Então a gente fez massagem, toque sutil, sabe, para eu ir percebendo o meu corpo, percebendo e sutilizando assim esse toque, que o sexo não precisa terminar sempre, né, em penetração, por exemplo, de ser um processo meditativo, né, de você estar ali em meditação, oferecendo o teu amor, o prazer para o outro, assim, de honrar esses corpos, né, de ver eles como sagrado e não como objetos de prazer. Então, foi muito legal também a contribuição dessa botânica, assim, bem legal, que eu desconhecia na gestação anterior. E você sentiu que influenciou no parto? Eu acredito que me ajudou, assim, principalmente a entender essa limiar entre prazer e dor, sabe? Incrível. Bem interessante mesmo. Incrível. E continua, né? O processo continua, continua. Total. Como você falou, né, que é um movimento que você está fazendo, porque eu acredito assim que todas nós mulheres temos que lidar com a sexualidade. Eu não conheço nenhuma mulher que tem a sexualidade totalmente curada e bem resolvida, né? Eu acho que a gente está num processo assim mesmo, e eu vejo que tem que fazer muita desconstrução. E o parto sendo, né, um ato sexual, então é um processo que a gente vai assim por capítulos, né? Por etapas. E isso eu sei um pouco assim sobre o Tantra, né? Mas já ouvi pessoas que fizeram algumas sessões assim, e eu achei interessante porque tem essa questão do toque muito suave, né? Muito suave, como eles fazem, né? Tipo. Quase não encosta. Quase não encosta. E aí eu percebo assim que. E isso acho que a gente precisa desconstruir também, né, em relação ao sexo, que é o objetivo é o orgasmo, né? O objetivo é a penetração, né? Aquela questão que a gente já discutiu, né, Jas, que a sexualidade é falocêntrica, né? Isso é uma coisa que é a Cacilda que traz isso, Jas? Eu acho que sim. Das vezes que a gente falou, eu acho que foi através Então é uma reflexão interessante, assim, como a sexualidade da mulher está baseada na penetração, por exemplo, né? E a sexualidade é muito mais que isso, o ato sexual em si, né? Chega a ser ínfimo, assim, né? Quando você diz assim, uau, tem todo um corpo aí, né? Não é só né, o falo, enfim. E na verdade, a sexualidade primeiro é individual, né? Você tem a sua própria sexualidade. Então, impossível pensar nela falocêntrica, porque primeiro é nossa. É verdade. E tu sabe que no último curso que a gente estava, né? Nós promovemos ali um assunto, né, que trazia essa questão da sexualidade, a visão do yoga em relação a isso, daí vem sempre essas perguntas, assim, né, tipo, técnicas do que fazer, de como fazer e não sei o quê. E aí foi uma conclusão que eu cheguei assim, cara, a melhor coisa que você tem para fazer é estar presente. Soluciona tudo, entendeu? Soluciona a qualidade do sexo, soluciona a maneira como você vai parir, soluciona a maneira como você vai criar os seus filhos, né? Assim, então a gente precisa trabalhar nessa capacidade de estarmos presentes, né? Aqui e agora, conectados à nossa essência, ao nosso corpo, e aí
tudo se transforma, né? Porque Completamente. a gente precisa aprender a sentir, né? A gente vive numa sociedade que está fugindo desesperadamente do sentir. Então, é remédio para isso, são vários amortecedores, né? É um filme que você vai assistir, uma série, é um chocolate, é uma bebida, é um cigarro, enfim, você está sempre se amortecendo e se distanciando desse sentir. E eu acho que é isso que a gente precisa resgatar, né? Sentir, saber que está tudo bem e que vai passar. E é bem isso, o estar presente nada mais a âncora, né? Para estar presente é você estar sentindo, sentir a tua respiração, sentir o ar te preenchendo, sentir o teu pé no chão, enfim, sentir o que for, né? Mas saber que você está aí, que você pode, né? Porque senão leva muito conteúdo, né, para esse momento da relação sexual, né? Tipo, as performances, as questões, fica ali na mente, fica aquela coisa totalmente mecânica, né? Ou seguindo expectativas, ou seguindo aquelas, né, assim, o que a gente absorveu através do pouco que a gente teve de contato com o sexo, né, na nossa vida, que é filmes e, né, pornografias e coisa arada. Então, assim, tudo tão distanciado, né, de uma possibilidade de uma experiência sexual tão profunda. E acho que a gente precisa limpar muita coisa mesmo. Que legal que você trouxe isso, assim. Desculpa, assim, ter falado só no final, mas realmente é muita coisa, né? E aí a gente vai esquecer. Foi bem em sincronia com uma conversa que a gente estava tendo, que é bem verdade. O espírito da matrística, né? Ampliar as nossas conversas. Ai, tinha que vir, né, em algum momento para fechar com chave de ouro. Maravilhoso, adorei. Na verdade, Matrística nasceu por causa disso, porque a gente fica falando de todos esses temas, e aí é tanta fala, tanto áudio no WhatsApp, que a gente falou, tá, vamos conversar e vamos incluir mais mulheres para essa conversa. Então é muito bom. Nossa, que legal, que bom. A gente sempre aprende. Muito bem, querida. Então, obrigada pela sua presença, pela sua alegria, pela partilha. Que esses dois seres sejam muito iluminados, sua família toda. Amém. E que a gente continue, né, espalhando essas sementinhas aí, tocando o coração de mais mulheres, mais famílias, para que mais seres possam vir de uma maneira respeitosa e harmoniosa e linda, como foram os seus. Gratidão. E aí, embaixo do podcast, a gente bota o link para o seu curso, seus encontros. Isso. Manda a gente coloca seu contato lá, tudo que você quiser, daí você me passa e a gente coloca. Combinado. Tá Obrigada. Bom? Tá. Obrigada mesmo. Obrigada. Beijo. Fica bem. Até mais. Tchau. E essa música linda que nos acompanha se chama Mientras te espero, de Soft Thought. Encuentro en este silencio de las preguntas que van por dentro, la vida entera de tu presencia, tu nueva esencia que en mí despierta lo más hermoso que es el deseo, lo más curioso me da tu incógnita, lo más precioso este deseo mientras te espero. Todo mi cuerpo tiembla, espera tu llegada, abre a tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada, en el abrazo habrá un pacto cada mañana. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama.